as coisas que afligiram a ele, que alcançaram, que perturbaram. Davi é um homem que nós aprendemos com ele, porque ele tem muitas coisas a nos ensinar. Muitas coisas. Davi, ele tem muitas coisas a nos mostrar, nos direcionar, a nos até ser como uma mentoria, um mentor para nossas vidas, de coisas que ele passou e de que ele viveu e que nós podemos trazer para a prática dos dias de hoje. O interessante é que esse texto trata-se aqui de Davi já ter superado algumas coisas, e nesse período aqui Davi estava fugindo, né, de Saul. E quando ele foge de Saul, ele vai para Ziclag, ele vai para uma cidade, e ele, chegando nessa cidade, ela não oferecia, ela oferecia uma segurança para ele contra Saul, porque essa cidade era uma cidade dos inimigos. E Davi, ele faz uma aliança errada, né? Ele faz uma aliança com medo da perseguição. Ele procura uma aliança nas terras dos inimigos. E toda aliança errada, por mais inconsequente que seja, ela gera consequências para a nossa vida. Fala o termo aí: aliança errada gera consequência nas nossas vidas. Davi, ele, por causa de um problema, ele arruma outro. Davi, por causa de um problema que estava fingindo a perseguição de Saul contra ele arruma um novo problema, porque ele vai para Ziclag, ele faz uma aliança ao rei de Gade, justamente era o rei dos filisteus, e aí ele faz uma aliança ali em alguém que ele já tinha derrubado, alguém que ele já tinha combatido, e ele, com medo de um problema, ele faz uma aliança errada. Ele procura refúgio onde não tem. Eu aprendo que tem coisas nas nossas vidas que não adianta você remediar. Tem coisas que você vai ter que enfrentar. Tem coisas que você vai ter que sofrer um momento, mas só sofre um momento, não sofre a eternidade. Fala do teu irmão, é melhor você sofrer um momento do que ficar sofrendo na eternidade. Tem gente, irmãos, que fica se corroendo do problema, se martirizando, fica, sabe, nervoso, fica, sabe por quê? Tem hora que você vai ter que enfrentar o problema. Não adianta nós dar um jeitinho no problema. Tem hora que você vai ter que, como diz aí, botar a cara, dizer: eu vim para resolver. Olha o que acontece com Davi. Ele vai para uma cidade, ele chega ali, ele faz um acordo com o rei de Gade, e ele fala com o rei de Gade que vai combater as guerras do rei de Gade, ele vai defender algo que não é para defender. E aí ele sai para guerrear, e quando ele sai e larga Ziclag, as suas famílias, sua casa. O problema entra dentro da sua casa. Fala com o teu irmão aí que é algo muito interessante. Não adianta eu tentar até mesmo tomar posse de algo sobrenatural, como o primeiro tem que enfrentar as guerras de dentro da minha casa. Davi, ele foge, ele sai, ele vai guerrear outras guerras, ele deixa desprotegido a sua casa, ele deixa as famílias e ele sai para guerrear. E o texto diz que quando ele sai,
Davi e vai lá, rouba todas as suas vacas, os carneiros, as ovelhas, queima tudo, ainda faz como escravas as mulheres e os filhos. Eu aprendo algumas coisas aqui nesse texto, porque Davi sai da sua casa, ele libera para ir guerrear uma guerra que não era dele. E quando ele vai guerrear uma guerra que não era dele, ele dá legalidade para o inimigo entrar naquilo que é dele. Ele dá legalidade para o inimigo tocar naquilo que não é dele. O inimigo vai pegar as coisas que é de Davi, mas não é do inimigo. Então o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E o texto diz que quando ele se ausenta, quando ele tem êxito lá na guerra que ele estava, mas no momento que ele estava guerreando, o inimigo estava fazendo uma lenha naquilo que era dele. Isso é muito sério. Olha só que interessante, o texto diz que Davi aqui, ele chega dando conjunto de uma batalha grande, de uma vitória, mas a vitória que ele teve não pode comparar com o que o diabo fez naquilo que era dele. Amém ou não é? Estão me entendendo? Aquilo que era de Davi, ele deixou. Ele foi guerrear outras guerras. Enquanto ele tem vitória aqui em outras guerras, aquilo que era dele aqui estava sendo cuidado. O problema nosso, às vezes, isso não foge hoje do que nós estamos vivendo. Muitas das vezes estamos motivados devido a algumas coisas a entrar em guerras que não são nossas. Estamos, sendo motivados dentre aquilo que nós estamos vendo ou ouvindo, fazendo coisas que não eram para nós fazermos. E quando nós damos legalidade para isso, estamos abrindo brecha nas coisas pessoais que se liga a nós mesmos. Riquezas e frutos que Deus nos deu. Davi aqui, ele começa, ele chega, de repente comemorando com os homens numa batalha. Aleluia! E quando ele chega ali, eu fico conjecturando, de repente Davi chegando de longe e vendo de repente uma fumacinha sendo levantada no seu arraial. De repente ele vai chegando e começa a ver, não vê movimento, ele não vê as crianças brincando, ele não vê mais a alegria, ele não vê o som de pessoas falando. Aquilo já começa a provocar em Davi um certo descontentamento. Eu acredito que quando ele se aproximava da sua casa, da sua, dali do seu arraial, aquilo já começava a provocar nele um desequilíbrio, porque ele não estava mais vendo da forma que ele deixou, não estavam mais as coisas do jeito que ele deixou, e ele precisava se aproximar mais, porque a tendência de quando nós estamos vendo alguma coisa errada, nós ficamos ansiosos e queremos ver o que está acontecendo realmente, mesmo sabendo que há uma má notícia. E Davi, ele vai se chegando, e o texto diz que quando ele chega, ele vê tudo queimado, ele não vê mais nada em pé.
Ele não vê mais nada, sabe, desfrutável. E além disso, o texto diz que levaram as mulheres e as crianças, porque os homens estavam todos com Davi. Além dele ir guerrear, ele estava acreditando tanto na terra do inimigo, por causa da aliança errada, que ele não deixou homem nenhum. Ele não teve prudência nenhuma. Ele não teve cuidado nenhum. Porque ele estava tão descansado na aliança errada que ele fez. Porque ele pensou em Ziclague, sabe, Saul não vai me alcançar. Porque ele estava focando no problema. Mas teve outro problema, Senhor. Agora olha só, o texto diz que Davi chega a ver tudo arruinado, tudo quebrado, tudo desorganizado, tudo de cabeça para baixo, tudo, sabe, destruído. O texto diz que há uma angústia em Davi. Ele se angustia. O que é angústia, pastor? Ele vê algo que está tudo destruído, ele fica angustiado. Lá em 2 Coríntios 4,8 diz que atribulado sim, mas angustiado não. 2 Coríntios 4,8: atribulado sim, angustiado não, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas ainda não estou destruído. Davi, com todas as experiências que ele teve, de repente ele, naquela cena, com todas as experiências de matar o urso, de matar o leão, de correr de Saul, ele depara com perdas. Fala com o teu irmão aí, ser humano não foi projetado para perder. Perdas. A perda desequilibra da vida. Desequilibra ele tanto que quando ele olha a cena, porque a primeira coisa que vai mexer com você, meu irmão, é o tamanho do teu gigante. Vai te intimidar. O tamanho do teu problema. Rapaz, como é que eu vou resolver esse negócio? Eu não tenho condição, é muito maior que eu. A primeira coisa que vai desequilibrar é aquilo que você está vendo. E aquilo que você está vendo chegou ao teu conhecimento, te desequilibra. A segunda coisa que vai te desestruturar, eu falei isso aqui na Santa Ceia, o poder da comunicação. O que estão falando em volta de você. Dentro do que estão falando em volta de você, pode te estimular, como pode também te colocar para baixo. De repente todo mundo falando assim: caramba, olha, o cara é bom, vai, né? Eu estava ouvindo uma entrevista de que esse último jogo agora da seleção brasileira, eles estavam traumatizados devido à perda passada de 7-1 do adversário que goleou eles, mesmo sendo pessoas diferenciadas, mas estava mexendo no psicológico dos jogadores. E aí o pastor me mandou um áudio. Chamaram, eles têm uma ajuda psicológica, do psicólogo, né? Na seleção tem psicólogo, mas chamaram o pastor. Chamaram o pastor. Alguém teve uma ideia lá, que deve ter lá filho de crente, deve ter crente. Neymar mesmo, Neymar veio de, sabe, a mãe dele era crente. Acho que teve alguém que teve uma ideia. Chama o pastor. Ué, para orar só? Não. Deixa o pastor trazer uma palavra.
palavra, gente. E aí diz que o pastor veio com essa palavra de Davi e Golias. A palavra não era do pastor, mas a palavra era do Senhor, que estava na boca do pastor. E disse que aquela. E aí o pastor começou a falar. E aí começou a motivação. Na concentração deles. Não! E no final falou: vamos exterminar! Todo mundo. Agora deixa o pastor chegar lá e. Ó vida. Gente. No Maraca não. Estamos tentando assim. E de novo. O pastor chegou lá. Não vou para frente. A vitória é nossa. A palavra já está liberada. A palavra já foi dada. Pega a palavra. Porque às vezes a palavra é liberada, mas ela não pegou com a palavra. Então de repente aquilo que eles estavam ouvindo ali motivou eles. Quem viu o jogo? Eles partiram para dentro, atacando. A motivação, a palavra motivadora. O texto diz que Davi, quando depara diante da situação da cena, ele chora, ele angustia, ele ficou angustiado. O camarada que já tinha, por isso que eu falo para vocês que Davi deixa lição, o camarada que já deparou com o urso, com o leão, então ele não é diferente da gente. Ele angustia. Pastor, qual é a diferença de atribulado nascendo atribulado? Mas não angustiado. A angústia leva-nos à depressão. A depressão nada mais é de roubar o nosso equilíbrio emocional. Mexe na área emocional. Depressão vem da área emocional. Então ela vai tirar o teu equilíbrio e você vai ficar desequilibrado, vai depreciar. Tu está no nível, aleluia, glória a Deus, psicológico, emocional. Aquilo que tu ouviu te descontrola e aí te deprecia, te coloca para baixo. Por isso que nós temos que ser canal de bênção para outras pessoas. Porque aquilo que tu fala pode levantar, como pode depreciar alguém. Aí Davi, além de ver uma cena, ele está num ambiente que está todo mundo falando ali. Ele angustia. Ele cai em depressão. A depressão, ela tem alguns sintomas. Qual, pastor? Vontade de ficar isolado. Não quero ficar perto de ninguém. Segundo, tudo eu choro. Se eu ver o beija-flor de Deus, eu choro. Nós ficamos depreciados, descontrolados emocionalmente. Estamos sensíveis. Qualquer palavra de alguém, se alguém falar assim: rapaz, então comigo. Gritou. A depressão começa a mexer com o nosso equilíbrio emocional de uma forma que nos leva a quem está perto da gente desanimar da gente. Porque nós ficamos tão insuportáveis que não quero ficar perto.
tudo reclama, tudo. E tem gente que às vezes vive uma vida depressiva, em declínio. Por quê? Às vezes não enxerga que eu tenho que começar a partir de dentro de mim aquilo que eu penso de mim mesmo. Tem gente que dá mais atenção àquilo que fala de você do que você acha que você é. Dá mais ibope ao que está falando de você. Não, estou falando de mim. Estou falando que eu sou feia. Eu sou feia. Você tem que olhar no espelho e falar assim: eu sou linda, maravilhosa. Ai meu Deus, vou fazer um reflexo, vou fazer tua roupa pode não ser de marca, mas tem que olhar no espelho e falar: caramba, estou linda. O problema é que nós estamos acreditando naquilo que estão falando da gente. Estamos acreditando que não vamos conseguir. Estamos acreditando que não vamos conquistar. Estamos acreditando que não vamos romper. Por causa da minoria. Fala o teu irmão: larga a mão de gente negativa, foge, não anda com gente negativa. Fala para o teu irmão: sai de perto desse santo. Sai de perto dessa santa. Sai de perto, porque isso contamina, meu irmão. Isso desequilibra. Porque a tendência do depressivo é de depreciar também. É te contaminar para tu ficar doente. Ver as coisas sem soluções. Agora eu quero te dar uma receita, e aqui eu já vou concluir a palavra. Davi se angustia, vê tudo queimado, ele vê um quadro, ele vê, ninguém falou, ele vê. E aí ele ouve, primeiro ele vê, depois ele e ele se angustia, ele fica depressivo, a ponto de chorar, a ponto de que quando você está depressivo, enjoado, a tendência de quem está perto de você eu quero ficar perto disso, cara, deu. O texto diz que os homens que estavam com ele sentiram vontade de pegar uma pedra e apedrejar Davi. Vou apedrejar ele. O cara leva a gente lá para guerrear lá no céu. Chega aqui, leva nossos filhos e mulheres, ainda vai chorar. Vou apedrejar esse cara. A angústia era tanta. A primeira coisa que eu aprendo com Davi aqui, nos momentos, a primeira coisa que você tem que entender, nos momentos de adversidade na tua vida, no momento de desespero da tua vida, no momento que você acha que tudo vai de mal a pior, no momento que estão falando mal de você, no momento que estão falando que você não vai conseguir, no momento que estão falando que você está morto, a primeira coisa que eu aprendo com Davi, ele buscou o Senhor, ele consultou o Senhor, ele falou com o Senhor. Deus te trouxe aqui para você falar com ele, para você abrir teu coração para ele, conta para ele onde é a tua dor, a tua ferida. Tem hora que não dá para tu falar com ninguém não, irmão. Tem hora que não dá para tu ficar falando com ninguém, tu vai discutir, não vão te compreender, irmão. Vou continuar falando mal de você, vou continuar jogando pedra em você, mas fala com o Senhor, porque ele conhece a tua intimidade, ele conhece a tua sinceridade, ele conhece o teu coração. As pessoas julgam por aquilo que você é, o que você foi. Se você errou no ano passado,
vão te julgar por aquele erro no ano passado. Nós não somos misericordiosos. A primeira coisa nossa é olhar como as pessoas olham. Se a pessoa olhou lá atrás, isso não quer dizer que ela vai continuar errando. De repente ela está errando porque você não está dando oportunidade para ela crescer, para ela melhorar, para ela ser acreditável. Como é que você vai provar que você mudou se não te dou oportunidade para você mudar? Já faz as coisas desconfiando de você, já faz as coisas jogando pedra em você. Então tem hora que não dá para tu falar com ninguém, meu irmão. Tem hora que não dá, não vai ser filho, não vai ser mulher, não vai ser ninguém que vai te compreender. Mas Davi buscou o Senhor, ele consultou o Senhor, ele falou para Deus o que estava acontecendo com ele falou porque ele sabia que conhecia o coração dele. A palavra de Deus diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê, a gente enxerga por fora, mas Deus vê o coração. Ei, eu não sei como é que você está aqui, mas se você fez ontem, que você errou, que você fez, meu irmão, o ladrão que era o ladrão estava lá na cruz, do lado de Jesus. Ei, meu Deus do céu, essa passagem é muito forte. Aí ele fala: eu acredito que tu é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Aí ele fala: olha, se tu queres, ainda hoje, não vai ser amanhã, não vai ser depois, hoje, se você crê, hoje tem mudança para a tua vida, hoje tem mudança para o teu casamento, hoje tem mudança para a tua vida, hoje tem mudança para os teus filhos, hoje tem mudança para a tua casa, hoje tem mudança para você. Mas não adianta mudança sem crer, porque tem gente que crê mais no que os outros falam do que Jesus está falando. Sabe, irmão, contra a fato não há argumento, meu irmão. Tu está vendo o fato. Ou Deus é mentiroso? Será que essa pessoa teve a mudança mesmo? Ou Deus é mentiroso? Está entendendo? É desse jeito. Davi se angustiou, mas a primeira coisa que ele fez, ele buscou. Olha bem, isso aqui me chama atenção. E aqui, olha, isso me chama atenção. Eu pedi até para você correr aqui. E Davi muito se angustiou, muito se angustiou. Então ele foi um nível de depressão muito baixo. Ele ficou muito angustiado, triste, chateado. De repente, gente, em outras biografias de teólogos, dizem que Davi sentiu vontade de se matar. Eu já vi alguns relatos de teólogos dizendo que esse foi um dos momentos que Davi, quando enfrentou o urso, ele enfrentou na boa, enfrentou o leão na boa. E, olha, Golias, ele limpou a cara. Mas aqui Davi entra em depressão. Depois dos fatos que bem recentes que tinha acontecido do urso, do leão e do gigante,